Tua presença ela é real neste ambiente. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós queremos que o Senhor permaneça, que o Teu Espírito permaneça falando conosco, movendo o nosso coração, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua glória. Que essa glória, que essa presença, que o Espírito dividido, partilhado, que habita, que visita, que ministra, possa nos despertar, possa nos mover em direção ao Senhor. Que seja sempre para isso, porque nós não estamos buscando nos exibir para as pessoas, mas nós estamos buscando correr para mais perto de Ti, para mais junto de Ti. Nós não estamos importando com as performances, nada disso. Nós já passamos dessa fase de criança. Nós estamos buscando verdade, entrar no rio com profundidade. Se o Senhor nos chama, nós queremos dizer sim a esse rio. Nós queremos entrar nesse rio, mergulhar nesse rio, permanecer nele, nos banhar, nos lavar nesse rio. Aonde esse rio passa, esse rio cura, ele traz vida, ele restaura. Nós precisamos dessas águas que fluem do trono de Deus. Aleluia. Fique à vontade aqui, Jesus. Pode se sentar se você quiser. Se quiser se ajoelhar, se quiser ficar em oração, fique à vontade, irmão. Eu confesso para você que eu estou numa situação bem complicada, porque geralmente em ambientes assim é complicado pregar. É melhor a gente se lançar. Então eu estou numa situação complicada. E eu não sei nem qual texto eu vou ler também. Tem esse detalhe também. Mas eu vou seguir o rio. Vamos seguir o rio, né? Aleluia. Nós vamos começar por esse aqui, mas não é isso. Não é. Não é. Nos perdoa, Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Venha nos redimir, nos perdoar, nos restaurar. Nós não somos tudo que pensamos que somos, não. Nós somos pó, nós precisamos muito do Senhor, inteiramente. Nós precisamos muito do Senhor. Como nós precisamos do Teu Espírito. Como nós precisamos da Tua pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Aleluia.
sei como é que você chegou aqui, mas existe um motivo. Existe um motivo de adorar. Existe motivo suficiente para glorificarmos a pessoa de Jesus. Talvez você não está bem, talvez os dias tenham sido difíceis, mas existe motivo para glorificar Ele. Ainda existe motivo para prestar adoração a Ele. Ele não mudou. Não, Ele não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ainda continua no mesmo lugar. Ele é o mesmo. Confia, entregue a Ele seus anseios, as suas preocupações, lançando sobre Ele todas as vossas inquietações, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós, cara. Aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa noite a falar, a comunicar, não apenas informações. A gente já tem muita informação, a gente tem muitas e muitas informações. Nós queremos o apontamento. Nós queremos o apontamento, a direção do Senhor. Queremos um apontamento para nós nessa noite. Aleluia. Amém. Irmãos, eu estava falando com a pastora no carro. Eu falei bem assim: a nossa ceia me quebrou. O Senhor me moeu naquela ceia. O Senhor começou algo ali a fazer, e eu percebo que o Senhor está fazendo, vai fazer. Vejo o Senhor movendo. Começou trabalhando em nossas prioridades, nos esmagando, trazendo despertamento, fome, paixão. E eu falo para você, cara, eu tô cheio de renovo de Jesus, eu tô cheio da paixão. Só que assim, irmãos, entenda uma coisa: vários momentos na sua vida, obrigado, Matheus, você vai passar por momentos diferentes, fases na sua vida diferentes, estações diferentes. Você vai ter vezes que vai ser a estação do choro, das lágrimas, da visitação do Senhor. Vai ter momentos que vai ser do riso, da alegria. Vai ter momentos que vai ser o silêncio. Vai ter momentos que vai ser o grito, a explosão de alegria. E vai ter o momento do prostrar, do colocar a boca no pó. São várias estações. E eu nessa estação, estou na estação de contemplação da grandeza dEle, de olhar para Ele com afetos e paixões, emoções sobre Ele, sobre a pessoa dEle, de quem Ele é. Nós falamos na primeira semana passada sobre Babilônia. Nem tudo que está na minha cabeça, a verdade é essa. Nem tudo que eu anoto aqui eu consigo falar. Às vezes atropela alguma coisa, deixa de falar alguma coisa e nunca sai do jeito que a gente quer.
Às vezes a gente não fica nervoso, acelera, desacelera e tal, e é uma loucura. Mas se você estiver entendendo para onde o Espírito Santo está apontando, irmãos, depois de um culto, depois de um domingo maravilhoso, de mesa na presença do Senhor, de madrugada o Senhor me acorda e essa voz eu escutei: sai dela, povo meu. A gente poderia falar sobre tantas coisas legais aqui na igreja, mas você já viu qual é a nossa porção no Senhor, cara? Já percebeu qual é a nossa porção? A gente poderia estar falando aqui de estratégias para poder encher esse lugar. A gente poderia estar falando aqui de mecanismos que nós poderíamos utilizar, alguma, sei lá, para poder, sabe, isso aqui ficar mais animado, sei lá, mais agitado. Mas o Senhor sempre nos chama para um lugar, para estar nele. Como se Ele quisesse sempre nos lembrar, nos reforçar a nossa identidade. Somos uma casa de oração. O nosso serviço é estar diante dEle, ministrando a Ele. Sempre nos posicionando para a nossa movimentação espiritual. Sempre trazendo a nossa maior responsabilidade. Uma vida diante do Senhor. Uma vida a partir da presença. Uma vida familiar. Que a presença de Jesus seja familiar, como um lar, como uma casa. Que Ele possa entrar aqui e encontrar, como Ele encontrou em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Maria e de Marta. Um lugar família, um lugar amigos, um lugar de encontro, um lugar onde Ele pode vir compartilhar o coração dEle. E aí a gente está começando a falar disso agora. Sai dela, povo meu. Se você é daquele tipo de crente que quando escuta alguma coisa já estuda e começa a ler e daqui para lá, o tempo todo o Senhor ministra. O Senhor o tempo todo vem falando, vem movendo. Os irmãos estavam movendo aqui no Espírito, falando de entrar nas águas. Como que eu não me conecto no meu Espírito? Dentro da cidade da Babilônia tinha um rio que cortava aquela cidade, sabia disso? O Salmo 137 diz algo muito interessante sobre esse evento. Conta que os judeus exilados dentro da Babilônia, diz assim o Salmo 137, olha o que fala: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos para chorar, recordando-nos de Sião, nos salgueiros que havia lá, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que nos alegrássemos. Canta-nos um cântico de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em uma terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão se atrofie, se eu me esquecer de ti, que a minha língua se prenda no céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Cantando aqui me veio esse salmo, eu falei, nossa, entra no rio. Dentro da Babilônia tinha um rio dessa grande cidade. A cidade de Deus, ela também tem um rio. E esse rio procede do trono do Pai. É sempre um contraponto. A cidade que os homens edificam e a cidade que Deus edificou. Eles não estão mergulhando nesse rio, eles estão pendurando as suas harpas, seus instrumentos, nos salgueiros, próximo aos rios. Na promessa da grande cidade, as águas, aonde passa, cura todas as nações da terra. Toda a água, aonde tocar, aquela água serve de cura para as nações. Só você ler Ezequiel que você vai ver essas águas que fluem do rio de Deus. Elas procedem do trono do Senhor. E aí tudo que a gente começa a meditar, a gente fala, a Bíblia sempre falou desse assunto. Eu compartilhei alguns arquivos com vocês no grupo da igreja,
para tentar ajudar você a se conectar. Eu sei que muitas pessoas, talvez nem todos aqui da igreja, leu a Bíblia ainda toda. E aí tem algumas dificuldades de entender, de perceber alguns aspectos. Olha para a Bíblia e vê um monte de livro no Antigo Testamento, aí no Novo Testamento, e não consegue se situar, não consegue perceber a grande narrativa da Bíblia. Dentro da grande narrativa da Bíblia, eu fiz um desenho aqui, depois o ChatGPT melhorou para mim. Essa bolinha vermelha aqui é o quadro que pega boa história da narrativa bíblica, contando a história do antes, durante e depois da Babilônia. De forma que você não consegue olhar para os profetas e não ver cativeiro. E não ver o antes, o durante e o depois. Está conectado. Faz parte da história de Israel, o cativeiro babilônico. Faz parte da macronarrativa bíblica. Se não tivesse bom já ocupar tanto espaço essa narrativa no Antigo Testamento da Babilônia, quando a gente chega no Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, é tudo sobre a grande Babilônia. E ela só cai lá no capítulo 19, na vinda de Jesus. Para você entender que quando a Bíblia repete muitas vezes alguma coisa, dá uma ênfase naquilo, a gente tem que olhar e perceber o que Deus quer nos ensinar sobre aquele tema. Quando o Senhor falou, sai dela, povo meu, o Senhor nos queria voltar os nossos olhos para algumas coisas e perceber alguma coisa, mas agora, a partir dos nossos dias, a partir da nossa realidade. Nós não somos povo de Deus. Então nós temos que perceber alguma coisa nesse tempo. A nossa vez, nosso momento. A gente tem que aprender lições do passado, olhar para o retrovisor da história, das narrativas, e olhar e falar, eu preciso me desligar. A Babilônia está tão presente quanto no passado. Então, na primeira ministração sobre essa série, eu procurei deixar para vocês assim, meio que uma linha histórica. E a gente poderia aprofundar mais, falando sobre Gênesis capítulo 3. Ali nós temos um protótipo, um princípio daquilo que seria uma cidade edificada. No jardim Deus preservou. Por que Deus excluiu Adão do jardim? Porque Adão não ia edificar uma cidade no jardim de Deus, cara. Então ele manda fora, lá fora, a descendência de Adão tem um objetivo, carrega uma genética, carrega um DNA. Em Gênesis 3, você vê que depois da queda, Deus fala que iria estabelecer guerra, inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A gente vai ter uma guerra agora em todas as escrituras sagradas, dessas duas sementes. Uma é a de cima, outra é a de baixo. Uma está interessada nas coisas celestiais do Pai, outra semente, que é a semente da serpente, sempre tentando edificar, colaborar, participar na construção da cidade, dessa grande meretriz que é governada pelo diabo, seus agentes, pelo próprio inimigo. Uma tem a ver com o terreno, outra tem a ver com o eterno. Essas duas sementes, uma guerra que iria acontecer de inimizade por toda a história de redenção. Lá no capítulo 6, nós vemos o cenário como está. Toda a humanidade estava debaixo de uma corrupção. Em Gênesis capítulo 6, o diabo já havia corrompido toda a humanidade. Apenas uma família, um homem, e ainda guardava no seu coração a promessa, a mensagem, a bendita esperança, o clamor Maranata, cara. Guardar o clamor Maranata dentro da Babilônia, dentro de um sistema que te oprime, que te seduz com as artimanhas, os gatilhos, as estratégias que o diabo tem para usar. Porque não pense você que ele está desmuniciado, não, cara. Ele tem muitas munições para nos afastar, para nos tirar, para nos roubar.
Ele tem muitas e muitas estratégias. No capítulo 6, é triste você olhar para aquele cenário e ver que o gênero humano já estava todo em corrupção. Os filhos dos homens estão se relacionando. Está acontecendo uma barbaridade ali, o negócio não está legal. Está muito bagunçado, está muito fora do padrão de Deus. Um homem guardou uma palavra. Um homem. Sempre dentro dos cativeiros, sempre Deus vai preservar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado do nosso coração, cara. Cuidar do nosso coração. Para que a gente não siga o fluxo, o caminho dos filhos da perdição. Mas a gente se guarde, se preserve, para que nós possamos continuar olhando para Ele, continuar olhando para a promessa. Um homem guardou uma palavra. Na vida de Noé, os olhos dele estavam naquele pequeno recortezinho do Evangelho. Gênesis 3, versículo 15. A semente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Viria um, ele fala, vai vir. Ele olhava ao redor dele, nos dias dele de Noé, e ele via a corrupção. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Como Deus tem derramado. Deixa eu te fazer um pedido aqui, cara. Eu sei que talvez você até aqui, não sei quanto tempo você tem de casa de oração. Não sei quanto tempo você já escutou eu falando essas coisas. Não perca. Eu tenho honrado o que o Senhor tem me dado. Sabe o que eu faço? Eu coloco no meu celeiro. Eu estou fazendo como José, velho. Eu vou estocando, eu vou guardando. Todo dia olha a validade. Opa, está perecendo. Acho que o prazo de validade está quase acabando. Eu vou lá e dou uma renovada. Pego de novo, saco aquilo que Deus me deu. Se alimento de novo e continuo e continuo. E eu vejo como as coisas vão tudo se conectando. A gente vai entendendo o plano do Senhor. A gente vai crescendo no Espírito. A gente vai crescendo. Noé estava totalmente na contramão, fora do bolo, fora daquela cidade, daquele povo em seus dias, em níveis de corrupção lá em cima. E lembra que eu falei para vocês na semana passada? Todas as vezes que o nível de maldade, imoralidade, perversão, iniquidade sobe, Deus desce. Toda vez que chega no limiar, no limite, Deus desce. Ele vem e responde. Nos dias de Noé, a maldade chegou diante de Deus. Deus desceu para ver a maldade daqueles homens. Declara o juízo, você conhece a história. Vem o dilúvio. Deus vai repovoar, vai começar tudo de novo. 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos aqui, nós vamos ter a linhagem dos filhos de Deus, mais uma vez, se mostrando claramente na Bíblia, e uma linhagem que vai carregar o DNA da serpente, da mentira, do engano. E a gente olha para a vida de Cã. Vamos começar lá em Gênesis 11. Quero te mostrar um detalhe. Se você não percebeu esse detalhe, hoje você tem que perceber esse detalhe. Gênesis 11. Eu sei que tem uns aqui que são bons em Gênesis, então eu não vou nem falar para vocês. Mas se você não percebeu esse detalhe em Gênesis 11, eu quero te mostrar. Isso é muito importante. Ixi, não é Gênesis 11, é Gênesis 10. Depois nós vamos para Gênesis 11. Olha o que diz aí em Gênesis 10. E Gênesis 10 é a tábua das nações. Olha o que diz. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé.
Verso 2. Os filhos de Jafé, vão para o verso 6. Nós estamos interessados em olhar para os filhos de Cã. Olha o que diz a Bíblia aí, irmão. Preste atenção. Os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Pute, Canaã. Os filhos de Raamá são Sabá, Dedã. Cuxi também gerou Nimrod, preste atenção, o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereg, Acade, Calne, na terra de Siná. Desta terra, ele também foi para a Síria e fundou Nínive, Reobote e Ir, Calá. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de onde vieram os filisteus e Caftorim. Pronto. Para você que não gosta de ler esse negócio de quinta, ou in, tal, isso aqui é interessante. Na semana passada, eu compartilhei, eu não sei se eu mandei o PDF para vocês lá. O que vocês vão ver? Todos os impérios, todos os impérios, eles são um só. Tá bom? Geralmente quando a gente estuda a história e tudo mais, as eras, a gente pensa assim: Daniel teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho, no capítulo 2. Ele viu uma estátua que representava os impérios, cada um na sua cronologia. Cabeça, parará, papapá. Esses impérios é um só. É uma coisa só. Só está mostrando eras diferentes. Mas no final é uma estátua só. Por trás é um governo só. É uma mente que está governando todas as coisas. É um império só. Qual império? O império do engano. O ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade. Esse é, Paulo fala sobre isso, ministério da iniquidade. Tessalonicenses capítulo 2, o ministério da iniquidade. Que opera como? Por meio dos impérios, dos reis. Ponto. Então quando a gente fala da Babilônia, Babilônia faz parte do macro império. Mas a gente vai entender hoje por que Deus usa dentro de Apocalipse do 6 ao 18 esse império como referência. Ainda que nós vamos ver lá também passagens que mostram exatamente o Egito. Vai mostrar os sinais que acontecem quando as duas testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse se manifestam e elas fazem sinais que são semelhantes ao que aconteceu no Egito. Então a gente tem um império babilônico, que ele é o mais que se destaca em Apocalipse, mas mostra outros impérios como o Egito. Mostra também o Egito novamente no capítulo 12, quando uma mulher, ela foge e vai para o deserto. Aquilo dali é exatamente um período histórico na vida de Israel. Uma mulher que estava dando à luz, ia dar uma luz a um filho varão, que ia reger toda a terra, Jesus. O Messias viria dessa mulher que estava dentro da Babilônia, que estava dentro do Egito. E Deus mostrou no capítulo 12 de Apocalipse um reflexo da história, dizendo: eu continuo sendo o Senhor da história. Aconteceu, mas ainda está tudo certo. O meu plano está em curso. Deus estava mostrando isso em Apocalipse. Por que eu estou lendo aqui então Gênesis 11? Guarda para nunca mais esquecer. Desse cara, chamado aqui, Cã, Sem, Cã, Jafé, um dos 3 filhos de Noé, dele, perceba as nações que saem. Guarda isso. Olha as nações que saem dele. Cuxi e Mizraim. Nossa, que nome, hein? Mizraim. Botar o nome do seu filho de Mizraim. Então vamos traduzir? Mizraim significa Egito. Beleza? Foi através de Mizraim, esse filho, que fundou o que você conhece como Egito, em toda a história mundial. Pegou? Foi um dos filhos de Noé, esse cara chamado
Cã gera um filho que se chama Mizraim, que significa Egito, e ele é o fundador do Egito. Lembra que os filhos de Israel, ou seja, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, são levados para onde? Para debaixo da onde? Do governo de quem? De Mizraim, do Egito. E fica lá por 430 anos. Toda linhagem camita tentou escravizar a linhagem de Jafé. Tanto a linhagem de Jafé, quanto também a linhagem de Sem, a linhagem semita. A linhagem semita e a linhagem de Jafé. Essas duas linhagens. Sempre eles tentaram exercer domínio e controle. E aqui a gente tem a primeira nação, Egito. Mizraim tentou escravizar, e escravizou durante 430 anos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Do Egito, Deus vai nos tirar. Do Egito, Deus nos tira. Ele vem e nos tira, nos resgata. Mas segundo Apocalipse 18:4, da Babilônia, você que tem que sair. E não pense você que Deus está falando lá em Apocalipse da Babilônia e da Nabucodonosor. Ele está dizendo agora sobre um sistema. Porque ele está falando bem assim, olha, é você que tem que tomar a decisão. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conheceu a verdade, é você que tem que sair. Você tem que quebrar a aliança com a Babilônia e sair. Do Egito Deus te tira, mas da Babilônia é você que tem que sair. Sai dela, povo meu. E aí a gente tem aqui então Mizraim, que é justamente o Egito. Preste atenção. Aí depois a gente tem outro nome aqui, ó, mais à frente. No verso 9. Diz assim: ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que, como diz Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o príncipe do reino de Babel. Ele edifica aqui, ó, Babel, Ereg, Acade, Calde, na terra de Siná. Ele vai edificar agora uma outra cidade. É filho. Mas daqui a pouco, ó, através dos filhos, a descendência vai gerando. Agora Nimrod está gerando, ele está edificando uma cidade e uma torre. A gente vai ver isso lá no capítulo 11. E vai dando informações para a gente. Por isso desse destaque desses um. Aí fala bem assim, ó. Depois, ó, dessa, sabe o que ele foi e gerou? A Síria. 3 grandes impérios. Egito, Babilônia e a Síria. Tudo veio de Cã. Todos esses 3 impérios aí exerceram influência de aprisionar o povo de Deus. Todos eles. O Egito, 430 anos, ficaram lá. Depois a gente tem Babel. Bonitinho Babel aqui no capítulo 11. Babel, ela vai crescer, ela não morre. Ela tem uma invasão pela Síria depois, a Síria invade, ela destrói, mas ela renasce depois com muita mais força, que é a Babilônia dos dias que a gente vai olhar de Nabucodonosor. Uma Babilônia totalmente estruturada, forte demais, fortalecida. Ela se ergue, leva as tribos do sul para ficar lá 70 anos. 70 anos, meu amigo, 70 anos ficaram lá, mas toda a catástrofe por ocasião desse cativeiro vai durar 175 anos de destruição. São 175 anos de atraso, de juízo, de dor, de sofrimento. A Síria levou 10 tribos para ela. Nunca mais as tribos voltaram. Nos dias de Jesus está falando com a casa de Israel, onde tem essas 10 tribos, as tribos do norte. Ele está falando, eu estou preocupado, eu sou um pastor e eu estou atrás das minhas ovelhas perdidas, da casa de Israel, de 10 tribos que foram para a Síria e nunca mais voltaram. E o que aconteceu? Leia Oséias, você tem que ler os profetas, porque os profetas vai falar por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Não é o assunto de hoje, mas Deus permitiu, porque Ele tinha um propósito nisso. Essas 10 tribos, a partir da Assíria, foi pulverizada. E despencou gente dessas tribos aqui no Brasil, filho.
O mundo foi assim, é igual pegar assim, sabe, o vento levar um saco de pena que você abre assim, ó, o vento levou os filhos de Israel. Tem aquela promessa de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas? Tem? Pensa isso acontecendo, Deus pegando aquelas famílias de Israel, essas 10 tribos e fazendo assim pelas nações. É como se alguém tivesse com muitas sementes na mão, indo num campo semear e fizesse assim, ó. E Deus espalhou os filhos da promessa pelas nações da terra. Nós temos aqui, ó, descendentes dessas tribos aí. Deus sabe. É um grande mistério. Eles foram para todos os continentes, espalhados, levados. Nunca mais voltaram. E a gente olha aqui nesse capítulo, a gente vê essa importância, para você ver como é que a Bíblia já estava apontando, do tipo assim, olha para o sistema, olha para os cativeiros, olha para a influência que os filhos da serpente vão tentar fazer, influenciar, haverá uma guerra. E a gente começa a ver todo esse discurso. E aí o que acontece? A gente tem um padrão que ocorre, que eu chamei de síndrome de Babel. Síndrome de Babel. A síndrome de Babel, ou Babilônia, como você quiser falar, são os sinais, são os sintomas. Irmãos, é tremendo quando você olha esse cativeiro e você começa a ler as cartas. Já falei que existe 3 classes de profetas, antes, durante e depois. Você sabe que o profeta Jeremias, ele atravessou essas 3 fases, né? Só que onde ele fica? Ele fica em Jerusalém, ele não é levado para lá. Diferente de Ezequiel, de Daniel, ele não é levado para a Babilônia, ele fica em Jerusalém. E ele chora. Ele passa, se você ler Lamentações de Jeremias, você vê o choro de um profeta que viu uma cidade em glória e uma cidade em ruína. E ele começa a passar pela cidade de Jerusalém e fala, como você foi tão populosa, como você foi tão cheio de gente, como você já brilhou, como a glória de Deus já encheu você. E ele chora, ele passa noites e noites chorando na presença de Deus, clamando por restauração. Irmãos, é fantástico você ler e conectar essas realidades. Enquanto o povo estava lá na Babilônia, ele era incansável. Irmãos, ele era um intercessor, ele estava orando pela cidade, estendendo as mãos, direcionando para a Babilônia e orando, Senhor, não esqueça das promessas. Senhor, que homem, cara, que cara intercessor, que homem de lágrimas, que homem de choro, cara. Ele, Senhor, ainda que os pecados dele sejam grandes diante do Senhor, tenha misericórdia. Você olha para a palavra de Deus e vê como foi lido aqui pelo diácono Vinícius, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está falando de um contexto da Babilônia, cara. Essa é a realidade da frase do nascimento, desse parto, dessa dor, dessa lágrima. Ele está falando, Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele está chorando, ele está falando de um contexto da Babilônia. Ele falou, não vai apagar aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor não vai se esquecer. Eu sei que as tuas misericórdias se renovam, Senhor. Lembra-te do teu povo, Senhor. Ele está orando, cara, ele está diante do Senhor, se apresentando diante do Senhor como um sacerdote, orando por um povo que foi levado cativo. Meu Deus, cara, meu Deus. Sabe o que a gente aprende com o ministério de Jeremias? Um ministério de intercessão fervorosa. A gente olha para Jeremias e fala, ainda tem jeito para a igreja, ainda tem jeito para as igrejas que se corromperam dentro da Babilônia. Senhor, existe muitas mega churches, e não tem um problema com o número, tá, gente, por favor, mas eu estou falando de fato, daquilo que um dia foi casa, a casa do Senhor. A minha casa será chamada a casa de oração, mas se perdeu em sua identidade, cara. E como diz o Senhor para a igreja de Esmirna, no meio de vocês tem, cara, a sinagoga de Satanás. Deus conta com um povo que se levante agora e faça o que tem que fazer, intercessão. Ore como Jeremias orava. Ore para que a corrupção da Babilônia, para que o encanto, para que a influência, para que o jugo, para que a opressão, para que toda a astúcia e malícia da Babilônia não engane os filhos de Deus,
não segue os filhos de Deus, ainda dá tempo. Cara, essa palavra dá tempo para igrejas que estão contaminadas, para igrejas que se venderam, para ministros que se venderam, para pastores que se venderam, para pessoas que se corromperam. Ainda existe esperança. O Senhor está dizendo: sai dela, povo meu. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança, mas aonde estão os intercessores, cara? Aonde estão os homens que choram? Aonde estão os homens que choram? Sabe qual é o nosso problema? Cara, o nosso problema é que nós somos muito rápidos. Nós temos muita facilidade. Nós somos muito rápidos para julgar. Se nós fôssemos tão rápidos, quebrantados de coração, se fôssemos uma igreja profética, porque uma igreja profética entende o coração de Deus, cara. Ela entende o coração de Deus. O profeta entendia o coração de Deus. Deus impartia os seus sentimentos com o profeta. Nós fomos de fato uma igreja tão profética, nós estávamos chorando e gemendo como Jeremias. Deixa lá, cada um se desviou para o seu caminho, deixa pecar. Mas se nós fôssemos uma igreja profética que ouve o coração de Deus, nós estávamos chorando, cara. Nós estávamos entrando em um lugar de humilhação, colocando um pano de saco, chorando e pranteando, ajudando, sendo uma voz, gritando pelas ruas, ainda que isolado, não tem ninguém te ouvindo, mas continua gritando: sai dela, povo meu, assim diz o Senhor, sai dela, povo meu. Nós estamos chegando agora a eleições. As igrejas já estão abarrotadas, cara, as promessas já estão tudo costuradas, está tudo feito, está tudo armado já, cara. Está tudo armado, Gu. Já está tudo certo. A igreja que vai ganhar o terreno, a igreja que vai ganhar o ar-condicionado, a igreja que vai ganhar a sonorização, a igreja que vai ganhar a perfeita equalização. Nós temos tudo isso. A gente sabe de toda a corrupção, de pastores que se corromperam no meio do caminho, mas nós somos muito bons, cara, para compartilhar um vídeo na internet e para declarar, para fazer sentença contra essas coisas. Mas aonde está o nosso lugar de intercessores no meio dessa geração? Aonde está o nosso lugar? Aonde está o nosso lugar, cara? No Senhor. Jeremias nos ensina como fazer, o que tem que ser feito. Ele era uma voz. Jeremias se coloca na brecha e ele consagra, ele faz períodos de jejum, meu Deus, cara, prolongadíssimo. Eu não vou jejuar por alguém que já negou o Senhor. Jejue, cara, jejue e ore por alguém que se afastou do Senhor. Jejue e ore por alguém que abandonou os caminhos do Senhor, cara. Vale a pena estar nesse lugar, porque profeta escuta o coração de Deus. O profeta escuta o coração de Deus, cara. Ele escuta o coração de Deus. Ele escuta o coração de Deus, cara. Vamos ler uma das cartas de Jeremias. Uma das cartas de Jeremias. Jeremias em Jerusalém, escrevendo para a Babilônia. Quando você olha lá no capítulo 29 de Jeremias, Jeremias conta algo para nós, cara. Eu nunca tinha entendido isso, porque obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu nunca tinha entendido isso, cara. Eu não entendia, não estava entendendo, não batia, não conseguia entender. Olha essa carta de Jeremias, no capítulo 29. No capítulo 29, no verso de número 10, diz assim: Jeremias escrevendo uma carta para o povo exilado, irmão. Só que ele fala: porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vocês e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar.
ao lugar onde Jeremias estava, Jerusalém. Você está conseguindo entender o coração de Deus, cara? Deus, ele é irado com a Babilônia, porque a Babilônia, ele fala pelo profeta Jeremias: Babilônia, você está no meu radar. Você foi além do que eu falei para você fazer. Você foi além, Babilônia. Ele continua falando bem assim, ó: pois eu bem sei que plano tem a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ah, Gustavo, Kleber, meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus, você é um cativo da Babilônia. Escuta uma voz profética de Jeremias e fala: como assim? Ele ainda lembra da gente, ele tem plano para a gente, ele tem um plano, um futuro, uma esperança. A bendita esperança nunca pode ser tirada do nosso coração, cara. Sim, nós temos uma bendita esperança. A Babilônia não vai tirar isso de nós, cara. Nada vai tirar. E eles começam, eu penso que o coração de muitos que ouviram aquilo, talvez boa parte também não deu crédito, está tudo certo. Mas uma parte talvez olhou, talvez essa carta caia na mão de Daniel, talvez caia na mão de Ananias, de Misael, de Azarias, de Ezequiel, cara. E ele olha para aquilo e fala: o quê? Ele tem planos, eu posso ainda ter uma esperança. Ainda é possível ter uma esperança para a igreja brasileira, cara. Ainda é possível ter uma esperança para Novo Horizonte. Ainda é possível ter uma esperança para a igreja serrana, para a igreja do Espírito Santo. Ainda podemos ter uma esperança. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Nós temos que parar de ser pregadores do caos, cara, da destruição. Existe uma esperança. Eu imagino o coração desses homens. Ele mandava a carta para Nabucodonosor. Nabucodonosor liberava a leitura dessa carta para os príncipes, os principais dos cativos que foram levados. E aí fala mais. Quer saber mais? Vamos ler mais? Fala bem assim, ó: eu tenho planos para te dar um futuro e uma esperança. E fala assim, olha o verso 12, irmãos. Olha aí na sua Bíblia. Olha o verso 12 que ele fala. Ele fala assim: então me invocarei e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me encontram. Como é que é? E vocês me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, cara. Ah, meu Deus, cara. Ah, meu Deus. Se ele está falando, vocês vão estar na Babilônia, mas continua voltando-se para ele. Não tem ninguém melhor para saber de oração do que os judeus, cara. Sagrado 2 vezes no dia, de manhã e ao entardecer, queimando incenso e orando ao Senhor. Eles sabiam que era no mínimo. Eu falo, cara, Daniel escutou essas palavras, ele ficou sabendo porque ele era dos principais. Quando essa carta chega para ele: Nabucodonosor, notícia da sua terra que está destruída lá, pode ler, Daniel. Ele olha: o quê? A gente tinha uma prática de orar no templo no mínimo 2 vezes, de manhã e à noite, queimando incenso ao Senhor. Daniel nunca deixou de orar. Ele abria a janela do seu quarto, olhava para Israel, para Jerusalém, e ali ele levantava a sua oração ao Senhor. Em meio à perseguição, à tribulação, ele nos ensina o ministério da oração. Oração, buscar ao Senhor. O que está te impedindo de buscar o Senhor? Você vai reclamar que a Babilônia é opressora. Ah, a Babilônia está roubando o meu tempo. São as distrações, são os entretenimentos da Babilônia. Cara, é muita coisa, muita atividade, mano. É muito entretenimento, é muita internet, é muito like, é muita coisa, é muita rede social. São os entretenimentos. A Babilônia era uma das cidades que tinha mais entretenimento naqueles dias, cara.
Era uma das cidades mais bonitas do mundo antigo. Entretenimento não faltava. Era uma cidade tipo Nova York, cara, não se desligava. Era 24 horas, mano. 24 horas, mano, entretenimento na cidade. Tudo voltado com muita bebedeira, muita prostituição, muita imoralidade sexual. Todos os banquetes, todas as festas eram celebradas. Eu não quero entrar nesses pormenores. Estude isso, você vai ver. Uma das deusas da Babilônia, ela era adorada com bebida e sexo desregrado. É isso que a Babilônia tem. E você sabe que Daniel recebeu o convite. Você sabe que os amigos de Daniel receberam o convite. Mas ele assentou no seu coração não se contaminar. Existe um lugar de pureza dentro da Babilônia que a gente pode buscar. Mas está todo mundo se corrompendo, está todo mundo indo por esse caminho. Mas existe um lugar que nós podemos santificar o nosso coração em Deus. Deus honra as prioridades que você coloca diante dele. Não é isso que ele fala em Ageu? Ele honra nossas prioridades, cara. Pode ser simples, pode ser pequenos passos, mas ele honra as nossas prioridades. O quanto nós honramos ele. O quanto nós colocamos ele em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Daniel honra o Senhor em seu coração. Sabe o que acontece? Deus honra ele. Sabe o que eu percebo, cara? Que dentro da Babilônia é uma grande plataforma evangelística. Porque se você olhar Apocalipse 6 ao 18, muitas almas serão salvas no período, no sistema, dentro do sistema babilônico. Qual é o seu empecilho para você evangelizar e fazer missão dentro da Babilônia? Ah, mas o sistema, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Nós podemos pregar o evangelho e fazer missão dentro da Babilônia, cara. Daniel teve discípulos dentro da Babilônia. Ao invés de influenciar, ele influenciou. Sobre a vida de Daniel, sobre o coração de Daniel, a mentalidade, a cultura babilônica não prevaleceu. O que prevaleceu foi a cultura do céu. E o que faz preservar a cultura do reino em nossos corações? Uma vida a partir da presença, dia e noite e dia, sendo intencionais, buscando a Ele, clamando a presença dEle. É isso que nos faz ser vitoriosos dentro da Babilônia. Deus nos entregou uma grande comissão, e a grande comissão é dentro desse sistema mesmo. É para pregar dentro do sistema que a gente vai pregar. É dentro do sistema. Não é fora dele, não. É dentro do sistema nós vamos pregar. Todos vão receber o Evangelho? A cultura do reino? Não. Mas o nosso papel é pregar até que Ele venha. Você leu o texto? Terminou de ler? Olha o que diz aqui. Verso de número 14. Buscar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Esse dia vai chegar. Quando Jesus voltar, Ele vai reunir todos, e agora a tropa vai vir maior. Eu não estou falando desse período, eu estou falando de um outro momento. Eu estou falando por ocasião da vinda de Jesus gloriosa. Porque a nossa sede, a sede dele será lá. Lá nós estaremos. Lá nós estaremos. Mas não para só aí. Quando ele fala sobre esse período aqui, no versículo 10 que nós lemos, depois que se cumprir esse prazo de 70 anos, esse período do exílio babilônico, você fala bem assim, meu Deus, mas que negócio é esse de 70 anos? Daniel leu essa profecia que está aqui aberta para a gente.
E ele entendeu que duraria 70 anos o prazo do cativeiro, porque assim Jeremias tinha falado. Quando ele olhou para o relógio do tempo, falou: está chegando perto, está finalizando o prazo que Jeremias falou, seria os 70 anos, está acabando. Ele ora, intercede, consagra, ele pede arrependimento nacional, ele faz agora o que Jeremias já estava fazendo desde o começo. Ele ora e pede: Senhor, tem misericórdia de nós. Capítulo 8 de Daniel. Daniel entra na presença de Deus em profundo arrependimento pela nação, em súplicas ao Senhor. O anjo desce, o anjo é impedido, tem aquela toda história, 21 dias, chega e fala bem assim para ele, Nusa: sabe aquilo que eu comecei a falar com Jeremias, Daniel? É coisa nossa. Eu vou te contar um segredo que no futuro as pessoas vão ficar assim, brigando na internet, nos podcasts, brigando por aí afora, para tentar entender a revelação das 70 semanas. Como que ela deve ser interpretada? Como que encaixa? O que faz mais sentido? Eu vou te explicar ela. E eles falam bem assim, 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Agora em Daniel 9. O anjo dando a revelação que Deus mandou falar para Daniel. 70 semanas estão determinadas para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E quando você olha as 70 semanas se cumprindo, porque não estava fechando, estava finalizando o tempo do cativeiro, o anjo vem e fala bem assim: não está fechando não. Ainda tem mais 70 semanas pela frente. Só que agora são semanas de anos, que isso vai dar 70 vezes 7, que dá 490 anos. Ou seja, está finalizando 70 anos, mas tem mais 490 anos pela frente. E aí é que vai acontecer a libertação completa de vocês. Eu vou tirar vocês de dentro da Babilônia, tá ok? Mas ainda a Babilônia vai ficar dentro de vocês. Mas quando completar as próximas 70 semanas que estão para vir, Daniel 9, gente, que são 490 anos, vai vir alguém que vai tirar a Babilônia de dentro do coração de vocês completamente. Ele estava profetizando até a primeira vinda de Jesus, derramando sangue na cruz do Calvário para limpar toda a impureza, imoralidade, pecaminosidade, iniquidade, transgressões, pecados cometidos, rebeliões contra Deus, tudo de toda a humanidade. Ele estava dando o seu filho na cruz. Ele estava dizendo: quando completar, agora sim a Babilônia é limpa de vocês, do coração de vocês, completamente. E tem mais, tá? Se você olhar Jeremias capítulo 31, versículo 31, ele continua a história, e a história é o seguinte: surpresa, o que eu fiz na época do Sinai, de colocar uma aliança na tábua de pedra, que foi para uma tábua de pedra, agora vai acontecer diferente. Nesse período, quando acabar essas 70 semanas agora, que vai vir um Messias prometido, de Gênesis 3:15, esmagar a serpente na cruz do Calvário, libertar o coração de vocês de todo o pecado na cruz. Sabe o que vai acontecer? A Babilônia vai sair, mas eu vou fazer algo poderoso com vocês. Jeremias 31, irmãos. A Bíblia está fazendo sentido cada dia mais para nós. Está fazendo sentido, Nusa, porque nós guardamos, né, as primeiras palavras do Senhor que recebemos. As primeiras palavras que foram dadas para nós, elas foram guardadas. Elas não foram jogadas fora. Elas não foram jogadas no lixo. Sabe o que aconteceu aqui? Jeremias 31, ele fala uma outra coisa, linda e maravilhosa. Ele fala: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, olha aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que eu fiz com os pais, quando o peguei pela mão, os tirei do Egito, Misraim, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo eu sendo o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei na sua mente ou coração, e na sua mente escreverei no seu coração.
o que levou o povo para o cativeiro babilônico foi a falta da lei no coração. Pois agora, Gustavo, Deus está falando pela boca do profeta Jeremias: uma vez vocês foram porque vocês não tinham ela no coração. Mas agora, depois do cumprimento das 70 semanas, onde o Messias vem e espia, redime vocês. Interessante que o Messias chegou, não era a época da Babilônia, era a época dos romanos. Mas o efeito, o sistema ainda estava no ar. E o Messias agora está redimindo os filhos de Israel completamente, estabelecendo uma nova aliança, colocando agora a aliança não em tábuas de pedra, mas colocando no coração, escrevendo pelo próprio Espírito dele. Não foi Moisés que deu agora a lei, agora foi o próprio Messias. Sabe o que falta para que a igreja de Jesus seja liberta completamente do cativeiro babilônico? A lei do Senhor escrita no coração, cara. Nós precisamos disso, velho. Enquanto a lei do Senhor não estiver escrita no nosso coração e essa aliança não for firmada, você nunca sai da Babilônia. Escrever a lei do nosso coração é cravar em nós a cultura do reino. Nós não somos desse mundo, cara. O nosso reino, o nosso mundo que esperamos, a cidade que esperamos, não é daqui. É do céu. Por isso nada vai nos satisfazer. Absolutamente nada. Nada vai nos satisfazer. Sabe qual é um dos maiores perigos da Babilônia? Eu não vou conseguir falar isso tudo, não. Sabe qual é um dos maiores perigos da Babilônia? Dentro da Babilônia, Rafa, como eles estavam exilados, sem templo, Nabucodonosor deu um permissionamento para eles. Vocês podem abrir aqui igreja dentro da Babilônia. Pode abrir várias igrejas aqui. E lá dentro da Babilônia, foi justamente no período da Babilônia que foi os judeus, eles aprenderam a construir sinagoga. Cara, isso dá no coração quando o Senhor falou isso comigo. Isso dói demais, cara. Isso dói demais, cara. Foi lá na Babilônia que eles aprenderam a construir estruturas, sinagogas. E eles construíram as sinagogas. E todo o Shabat, eles estavam lá de novo, sentado na frente. Passou os anos, ficaram colega, amigo. Vida que segue. Você acha que todos voltaram da Babilônia para Jerusalém? Muitos ficaram por lá. Já tinham casado. Jeremias fala sobre isso. Podem casar aí, casem, fica aí. Eles casaram, nem todo mundo voltou, ficou por lá mesmo. Eles aprenderam a construir sinagoga. Sabe as sinagogas que você vê no Novo Testamento? Olha quanto tempo passou. Havia o templo reconstruído por conta de Zorobabel, Ageu, Esdras, todo aquele cenário da reconstrução, do retorno, da saída. Mas eles tinham também várias sinagogas. 3 vezes no ano o judeu fazia a peregrinação. Do tipo assim, pensa para ficar dinâmico. Brasília é a capital do Brasil. Todos os estados saem 3 vezes ao ano e vai para Brasília. É obrigação, é peregrinação. Mas em cada cidade, em cada estado, vários lugares, tinham pequenas sinagogas para eles se juntar e continuar adorando. Isso é novidade, é inédito. Isso é efeito Babilônia. Isso não tinha. Preste atenção nisso. Preste atenção. Isso não tinha. Aí sabe o que vai acontecer? O problema da sinagoga parece ser uma bênção a sinagoga, não parece? Se você não aprender isso aqui hoje, você não aprende mais. Só que a sinagoga se tornou um grande mal para eles. Parecia ser bom, mas não era. Uma vez que eles construíram a sinagoga tinha tudo. Tinha música, gente que tocava. A sinagoga tinha início, meio e fim. Tinha leitura da Torá, leitura dos... Era uma bênção a sinagoga. Só faltava uma coisinha só, Eric. Uma coisinha. Que Deus nunca quer que retiramos da nossa vida.
sangue derramado, sacrifício. Não tinha sacrifício na sinagoga, cara. E o culto do templo envolvia sacrifício. Eles tinham tudo, só não tinham sacrifício, ou seja, não tinha nada. Porque a nossa vida, como diz Romanos 12, 1, o nosso culto ao Senhor é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. E uma vez que eles perderam o sacrifício, eles tinham tudo, mas não tinham nada. Porque Deus ainda continua pedindo do seu povo, nessa relação, sacrifício vivo. Você é o sacrifício, cara, você tem que se sacrificar. Você tem que sangrar, a sua carne tem que sangrar. Sabe por quê? Precisa de sacrifício, Eric. Ainda precisa de renúncia, porque a cruz, ela não foi tirada ainda da nossa comunhão. Cristo não tirou da vida dele o sacrifício, cara, o derramar de sangue. A obra de Cristo poderia ser linda e maravilhosa, cheia de milagres e sinais, mas a última instância era aquilo que fora tanto profetizado em Levítico, o derramar do sangue, o sacrifício que iria validar tudo aquilo que ele fez. Nossa vida só é validada em Cristo, meu irmão, se houver sacrifício vivo, cara. Pessoas dispostas a sacrificar. Pessoas dispostas a sacrificar diante dele. No dia que a adoração que você faz aqui, mano, no dia que esse trem aqui não tiver mais sacrifício, no dia que seu reco-reca, a sua pregação, o seu culto não tiver mais sacrifício, se tornou apenas uma sinagoga boa para reunir, se ajuntar, mas sem propósito eterno, sem apontamento, sem direcionamento, aonde a carne é morta, sacrificada, para que o espírito se fortaleça em Deus. Esse era o problema das sinagogas. Quer ver mais outro problema? Quando o templo é restaurado, nos dias de Jesus, Jesus enfrentou sua Babilônia. Eu falei num videozinho lá na internet, falei bem assim, nós estamos na Babilônia dos nossos dias. Todas as vezes que Jesus chegou no templo, ele não foi bem-vindo. Todas as entradas dele no templo não foi muito legal. Só o momento da apresentação. Depois, ele abriu a boca para confrontar, não ficou legal. Olha o que aconteceu. O segundo templo construído, ele era miudinho, pequenininho. E eu falei para vocês semana passada que existiam várias interpretações sobre aquele templo. O que é a maior glória? A glória da segunda casa seria maior. Seria a expansão dos Herodes? Seria o quê? Porque o próprio Cristo habitaria ali? É espiritual isso? Está no nível sode de revelação? Significa que nós somos o templo e morada do Espírito e por isso somos maior? O que é isso? Aí sabe o que acontece? Herodes amplia o templo, eu falei que ficou uma mega estrutura, ficou um complexo. Agora muda o nome, é complexo do templo. Todas as vezes que uma pessoa sai de uma cidadezinha pequena, cara, para ir adorar, olha isso, hein? Olha isso. Todas as vezes que uma pessoa saía, por exemplo, cidadezinha pequenininha, humilde, ia fazer um sacrifício no templo, nas 3 festas de peregrinação. Ele saía daqui, e suponhamos, ele saía com 10x, isso era a verba dele, o recurso financeiro, para ele ofertar o culto dele ao Senhor. Quando ele chegava lá no templo em Jerusalém, depois de dias de peregrinação, ele tinha que pegar aquele dinheiro dele impuro, porque isso foi colocado como impuro pelo próprio sistema babilônico, agora influenciando o templo. Todos os sacerdotes estavam corrompidos, apenas um sacerdote não estava corrompido. A Dinus acho que lembra disso. Quem lembra disso? Que eu já falei sobre isso aqui. O sacerdote da linhagem de quem? De João Bar. Eram os únicos que não haviam se corrompido. Com a moeda do templo, com o dinheiro do templo. Não faziam comércio. Aí eles chegavam, você, na sua humildade, saiu com X valor de casa. Quando chegava, você tinha que fazer o câmbio, trocava. Pegava o seu dinheiro e trocava pela moeda do templo, para poder comprar e fazer seu sacrifício e tudo mais. Só que a taxa de câmbio era altíssima, porque já tinha um dedo de Roma. Saiu com 10x, a moeda do templo valia 4 vezes mais do que qualquer moeda, de qualquer recurso, de qualquer lugar de Israel. Era altíssimo o juro cobrado.
Você saía com toda a humildade para fazer e não conseguia nem fazer aquilo que você... Ou seja, a adoração do povo era corrompida por conta de uma liderança corrupta que estava ali. Os sacerdotes corruptos mordiam uma porção. A grande cúpula daqueles dias negociava um pouquinho para cá e deixa funcionar as coisas. Jesus, ele vai e fala bem assim: vocês transformaram a minha casa, agora está fazendo sentido? Em uma casa de comércio, de câmbio. Não era o pombo. Entendeu aí, irmão? Vocês entenderam? Não era, cara, a vendazinha, aquilo ali era a partezinha superficial do esquema bolado. A maldade, a iniquidade estava muito mais por baixo. E Jesus sabia de tudo isso. Fala: vocês transformaram a casa do meu pai, cara, em uma casa de cambista, de comércio. E ele volta de novo e fala a identidade do povo: vocês eram para ser o quê? Uma casa de oração para todos os povos. Esse era o dever de vocês, mas vocês corromperam ela. Eu vou parar por aqui. Eu acho que tá bom por aqui. A gente vai precisar de muito tempo se fosse para falar tudo. Eu não tenho objetivo, eu falei, de estar com a linha certinha, bonitinha. Eu estou indo onde o Espírito está mandando eu ir, cara. Se você está sendo despertado pela palavra, se você está conseguindo compreender, porque o nosso negócio é permanecer em Romanos 12:1, oferecer sacrifício vivo a Ele. Não entramos no comodismo das nossas sinagogas, bonitas e legal. Mudou, né, o nome, agora é igreja, né? Igreja onde não tem sacrifício. Cadê os homens? Cadê os homens, cara, que vão sacrificar a sua vida pela causa do Cristo? Onde estão as mulheres piedosas que sacrificam? Onde está a geração que vai sacrificar? Mas está todo mundo ocupado demais com as suas próprias coisas, com a sua própria vida. E ele continua ainda querendo sacrifício nos nossos ajuntamentos. Homens que sacrificaram alguma coisa, que estão sacrificando, que estão abrindo mão de algumas coisas. Nós nunca foi chamado para ficar em sinagoga, nós fomos chamados para ir, cara. Sabe qual foi o maior prejuízo? Construir sinagoga porque não tem sacrifício. Deixa eu entrar um pouquinho mais nisso aqui. Mas não para por aí, dona de Norá. Sabe por quê? Porque uma vez que eles aprenderam aí todo o Shabat a adorar na sinagoga, eles perderam muitas práticas no lar, na casa, na mesa. A responsabilidade foi transferida para o sacerdote do templo. E aquilo que deveria ser feito dentro de casa, e ao chegar, não tem problema a sinagoga. Está tudo bem. Desde que haja compreensão. Mas transferir. Hoje é muito diferente, não. O pastor estudou, ele vai pregar. Não precisa orar e abençoar a minha casa. Não, os mandamentos, os princípios dentro da minha casa, está tudo certo. O pastor vai orar por mim depois, vai tudo funcionar. E aí você começa a terceirizar aquilo que você tem que fazer. Nós vivemos uma geração de um monte de crente que sempre terceiriza aquilo que ele tem que fazer. Mas por quê? Por causa da sinagoga. No culto da sinagoga, lá no culto poderoso na quinta-feira na sinagoga, a gente resolve tudo isso. O pastor ora para me dar um show, manaia. Pronto, resolveu tudo. Quando era para a gente assumir uma responsabilidade de vida no Espírito com o Senhor. 2000 anos se passaram, a igreja tem dificuldade ainda, cara, de orar. Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus.